And then if the Laodicea church sees it done, they'll do just exactly like the Hebrew church did it again. No matter how well vindicated it is, oh, it'd do it anyhow. Oh, my. E então, se a igreja de Laodiceia vir isso ser feito, eles farão exatamente como a igreja hebreia fez no princípio. Não importa quão bem vindicado seja, de qualquer maneira eles farão assim. Oh, que coisa! Now it says that we would return to the original word and be made manifested as promised to restore again the faith, original faith again. Agora, ela diz que aconteceria. Nós retornaríamos à palavra original e seria manifestada, como foi prometido, para restaurar a fé original. And if he made himself known that he was dwelling amongst his people by doing these things, he could even have his picture taken. Scientifically prove it. And still they don't believe it. E se ele se manifestasse estar habitando entre seu povo ao fazer estas coisas, ele poderia até mesmo deixar sua foto ser tirada, provar cientificamente. E ainda assim eles não creem. Let the mechanical eye of the camera catch him standing there. That same pillar of fire, same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. To show that it's scientific in every other way. Scientifically, in the spiritual realms, in every way it could be vindicated as been vindicated. And you know, they'd probably do the same thing. They'd probably just walk right away and do the same thing as they did. E provou, permitiu o olho mecânico da câmera captá-lo presente ali. Aquela mesma coluna de fogo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, para mostrar que é científico e de todas as outras maneiras, cientificamente nos domínios espirituais. De todas as maneiras que poderia ser vindicado, foi vindicado. E você sabe, eles provavelmente fariam a mesma coisa. Provavelmente logo se afastariam e fariam a mesma coisa que fizeram. Oh, God help us. We'll just stop here. God help us to see now, my prayer, as we come now, because I don't want to keep you too late. God help us to see. I believe maybe the Spirit upon us to be right now, that He'd help us to reveal, open up this seal. Oh, Deus nos ajude. Oh, vamos parar aqui, mas Deus nos ajude a ver agora, minha oração, enquanto vimos agora. Porque não quero segurá-los até muito tarde. Deus nos ajude a ver. Eu creio, talvez, com o Espírito sobre nós, que seria neste momento que Ele nos ajudaria a revelar, a abrir este selo. Let's read. As we see the state the church is in, we see where it has been, seen what they did, seen where it was supposed to come, see it there, and see what they're supposed to do. They did just that. Leiamos. Quando vemos o estado em que a igreja está, vemos onde esteve, vimos o que fizeram, vimos onde ela devia chegar, vemos isso ali e vemos o que eles deviam fazer. Eles fizeram exatamente isso. Now, you see where we're at? You do the judging. I can't judge. I'm just responsible for bringing this word. Just as it's given to me, I can give it. Until it's given to me, I can't give it. No one else can. Agora, está vendo onde estamos? Você julgue. Eu não posso julgar, sou apenas responsável por trazer esta palavra, exatamente como me é dada. Posso entregá-la. Até que me seja dada, não posso entregá-la. Nenhum outro pode. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. And I heard the voice in the midst of the four beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, but see thou hurt not the oil and wine. Eu ouvi a voz no meio dos 4 animais dizendo,
uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Mas não danifiques o azeite e vinho. Now, the Lamb's got the book in his hand, breaking the seals. Broke the first one, second one, now he breaks the third one. And as he breaks it, the Lamb breaks it, the third seal, the third beast. Agora, o cordeiro tem o livro em sua mão, abrindo os selos. Ele abriu o primeiro, segundo e agora abre o terceiro. E quando abre, o cordeiro abre o terceiro selo, o terceiro animal. Now, how many knows what the third beast looked like? Looked like a man. The first one looked like a lion, the other one looked like a calf or an ox, and the third one looked like a man. Is a man. Agora, quantos sabem a que o terceiro animal era semelhante? Era semelhante a um homem. O primeiro era semelhante a um leão, o outro era semelhante a um bezerro, ou a um boi, e o terceiro era semelhante a um homem, como um homem. And he heard the living creature, the beast, living creature like a man, said to John, "Come see what it is." This mystery, it's been hid all down through the years of redemption, since the foundation of the world. It's been hid under the seal. What's going to happen? E ele ouviu o animal vivente, o animal vivente, como um homem disse a João: Vem, vê o que é isto, este mistério que esteve oculto. Por todos os anos da redenção, desde a fundação do mundo, esteve oculto sob este selo o que vai acontecer. Now, come look what it is. And so he opens it up, a thunder blast, and the Lamb opens the seals. Agora, vem, vê o que é. E assim ele o abre. Um trovão soa e o cordeiro abre os selos. Now, and John walked up to see what it would be. What did he see? He seen a black horse, and his rider had a balance or scales in his hand. Now, that's the first thing he saw. Agora, e João se aproximou para ver o que seria. O que viu? Ele viu um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança, ou balança na mão. Agora, essa foi a primeira coisa que ele viu. When the Lamb announced it, it broke the seal, then the other beasts are taking a turnabout, announcing, "Come see." And John, where he was standing maybe like this, he walks over here. When the Lamb opened it, walked over, usually the thunder strikes as we see in the first seal. Quando o cordeiro anunciou, abriu o selo, então o outro animal... Veja, aqueles animais estão se revezando quanto ao anunciar. Vem, vê! E João, onde se encontrava, talvez assim, veio para cá, quando o cordeiro abriu e veio. Geralmente, o trovão soa, como vimos no primeiro selo. And he watches to see what takes place, and he sees a man coming first on a white horse. He watches him ride down. And on down to, John sees him come to the end. E ele observa para ver o que acontece, e vê um homem se aproximando primeiro sobre um cavalo branco. Ele o observa ir cavalgando, e no decorrer disso, João o vê até o fim. He sees him come down, he's a white horse, got a bow in his hand, and the rider has, and he has no arrows with it. The next thing he sees, he gets a crown, rides right on through. Ele o vê descer, seu cavalo branco tinha um arco na mão, e o cavaleiro tem, e não tem flechas com ele, e a seguir vê que ele recebe uma coroa, passa cavalgando. Then we find out, then the light, there comes again. He opens another one and looks. Now here comes a red horse. And this man has a sword in his hand. He rides right on down through the scriptures. See, with this sword in his hand, and was to kill and take peace from the earth. Então verificamos o cordeiro. Aqui vem novamente, ele abre outro, e olha, agora aqui vem um cavalo vermelho. Este homem tem uma espada na mão, ele passa cavalgando pelas escrituras, veja, com esta espada na mão, e era para matar e tirar a paz da terra. Now, the Lamb opens another seal, another one of the living creatures like a man, say, "Come see." Now he walks up to see what this is, and when he does, there comes a rider on a black horse. Agora o cordeiro abre outro selo.
Outro dos animais viventes, como um homem, disse: Vem, vê. Agora ele se aproxima, vê o que é isto. E quando o faz, vem um cavaleiro sobre um cavalo preto. Now, last night we found out that the same rider that rode the white horse was the same one on the red one. Agora, ontem à noite, verificamos que o mesmo cavaleiro que cavalgou o cavalo branco foi o mesmo sobre o cavalo vermelho. And the voice said, in the midst of the beast, called out, you see, to come to see what it was. He was in this living creatures, and he saw this black horse. And when the voice in the midst of the four beasts called out, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, but see it thou hurt not the oil and the wine. See? E a voz disse, no meio dos animais, clamou, veja, ali veio ver o que era. Ele estava nestes animais viventes, e ele viu este cavalo preto. E quando a voz, no meio dos 4 animais, clamou, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifiques o azeite e o vinho. Está vendo? This rider, let's discuss him. If you notice, the first rider, who he was, and we found out last night scripturally that the second rider was exactly the same man, only he was on another horse. What happened? He changed his ministry. See? Right. We found out he was an antichrist. And he changed his position. Este cavaleiro, vamos discutir sobre ele. Se notar o primeiro cavaleiro quem ele era, e verificamos ontem à noite, escrituristicamente, que o segundo cavaleiro era exatamente o mesmo homem, só que estava sobre outro cavalo. O que aconteceu? Ele mudou o seu ministério. Está vendo? Certo. Verificamos que ele era um anticristo e tinha mudado sua posição. We found out that when he first just was a white horse, he would come a doctrine. Now we've taken every one of these right back in the scriptures. Okay? Verificamos que quando ele, no princípio, era um cavalo branco, tornou-se uma doutrina. Agora consideramos cada um destes diretamente nas Escrituras, está vendo? Now watch where we're at tonight, that other church age now. We're coming down to the third church age now. Just exactly on the third church age, it's just exactly like the third horse. Agora, observe onde estamos esta noite. Essa outra era da igreja agora. Está vendo? Estamos chegando à terceira era da igreja agora. Está vendo? Exatamente na terceira era da igreja. É exatamente como o terceiro cavalo. Está vendo? The first church age, what? The Nicolaitans had a doctrine. See, this is the first one. All right? And then the first thing we know, this Nicolaitan doctrine, it becomes sanctioned and was right. Went into action. And they crowned this fella. Then the spirit, Antichrist, become incarnate in a man. See? And we find out later on he becomes an incarnate devil too. The demon goes away and the devil comes in. Agora, a primeira era da igreja, que foi? Os nicolaítas tinham uma doutrina. Veja, exatamente a primeira. Muito bem. E então, de repente, esta doutrina nicolaíta tornou-se sancionada e estava certa. Entrou em ação. E coroaram este indivíduo. Então, este espírito anticristo encarnou-se em um homem. Está vendo? E verificamos mais adiante que ele se tornou um diabo encarnado também. O demônio sai e o diabo entra. And just as that church is, that kind of Antichrist church progresses, so has the bride come along. Amen. With different things too. Justification, sanctification, baptism, Holy Ghost is moving right on. See? Just like that. E exatamente como essa igreja é desse tipo, igreja anticristo progride. Assim tem a noiva passado por diversas coisas, por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo e está seguindo em frente. Veja, do mesmo modo que aquela. Only they've taken their revival first and the church has taken it at last. Their first 3 years, the first 3 stages of them, it went through the dark age, then the third 3 stages comes the church out. From justification, sanctification, baptism, the Holy Ghost in, incarnate God, made manifest among us. Só que eles receberam seu reavivamento primeiro, e a igreja o está recebendo por último. Seus primeiros 3 anos,
3 primeiros estágios daqueles que passaram pela Idade Média. Então, o terceiro, 3 estágios, sai a igreja, de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo em Deus encarnado, manifestado entre nós. Here he comes in as the Antichrist, as the false prophet, then the beast, then the dark age. And the church comes out of that dark age, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, incarnate word, go in. Hallelujah. And he goes down. He goes down, the church goes up. Just as perfect as it can be. Oh, it's beautiful. I just love it. Aqui entra ele como o anticristo, como o falso profeta, então a besta. Então na Idade Média. E a igreja sai daquela Idade Média, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, palavra encarnada, a maneira que é agora. E ele desce. Está vendo isso? Ele desce. A igreja sobe. Está vendo? É tão perfeito como possa ser. Oh, é bonito. Gosto muito disto.